Meu nome é Gentil Barreira e inicialmente gostaria de agradecer à Unimed Fortaleza, no nome do Dr. Ulisses, pelo convite e estar participando dessa programação científica de educação médica continuada do Hospital da Unimed. Minha missão hoje com os senhores é falar e discutir um pouco sobre esse tema que é fundamental para os médicos que trabalham no setor de emergência, que é o infarto agudo do miocárdio com supradigestão. Muitos trabalhos, muitas diretrizes já foram publicadas sobre esse assunto. Trago aqui, um exemplo, algumas mais recentes, a diretriz de 2003 do American Heart, American College, diretriz brasileira mais recente de 2015, mas o que vai basear a minha aula vai ser a diretriz da Sociedade Europeia de 2017. Apesar dela já ter alguns anos, ela ainda se encontra muito atual, e as informações e as orientações que ela nos traz são muito importantes e válidas até o momento. E para discutir esse tema tão importante, que gera muitas dúvidas e que gera muitas vezes alguma aflição no setor da emergência, eu trouxe um caso clínico, uma maneira mais fácil e prática de a gente falar sobre esse assunto. Trouxe aqui um caso de um paciente de 67 anos, masculino, hipertenso, tabagista, que deu entrada no hospital com quadro de dor torácica em aperto, em repouso, de forte intensidade, irradiada para a mandíbula, com início a cerca de 45 minutos. O exame físico não tinha nada que chamasse atenção, com a pressão de 130 por 80, a frequência cardíaca de 90, saturando 94%. E qual a conduta que deveríamos seguir de acordo com a diretriz do ESC frente a um paciente como este na sua emergência? Primeira coisa, realizar um eletro. O ideal é que se faça um eletro em até 10 minutos. Esse paciente deve ser monitorizado num setor que tenha desfibrilador. Se suspeita-se que possa estar ocorrendo, por exemplo, um infarto posterior, que sugere oclusão da circunflexa, derivações adicionais do eletro podem ser realizadas com V7, V8 e V9. Também naqueles pacientes com infarto inferior, deve-se considerar a realização de V3R e V4R para descartar infarto de VD. Um detalhe importante: exames de sangue de rotina devem ser colhidos, contudo, eles não devem atrasar o tratamento ou a reperfusão dessa artéria oculta. Algo também que gostaria de salientar com os senhores é em relação à oxigenoterapia. Não deve ser realizada de rotina apenas nos pacientes com hipossaturação, ou seja, naqueles com saturação abaixo de 90, um PO2 abaixo de 60 e sintomáticos para alívio dos sintomas, como opioides e algumas vezes até alguns tranquilizantes. Aqui o eletrocardiograma do nosso paciente, onde a gente consegue evidenciar um infarto com supra de ST de parede inferior, um supra bem evidente D2, D3, AVF. Foi realizado o eletrocardiograma nos 10 minutos da chegada do paciente, coleta de exames laboratoriais de forma rápida e sintomáticos como morfina. Frente a um paciente como esse, no nosso hospital, que é um hospital que possui um laboratório de hemodinâmica disponível 24 horas por dia, quando olhamos esse fluxograma da Sociedade Europeia, ele se encaixa aqui, um centro com laboratório de hemodinâmica disponível. Então, se recebemos esse paciente, realizamos o eletro em até 10 minutos, fazemos um diagnóstico de infarto com supra de ST, esse paciente tem que ser encaminhado à hemodinâmica e esse paciente tem que ser reperfundido em até 60 minutos. Trago também esse fluxograma mostrando a importância da intervenção coronária percutânea primária nos pacientes com infarto com supra de ST, principalmente nas primeiras 12 horas, ou seja, primeiras 12 horas, paciente com supra de ST encaminhado à hemodinâmica. Mas se houver alguma situação em que a hemodinâmica não esteja disponível e que não seja possível transferir esse paciente para um centro que tenha hemodinâmica e que essa artéria possa ser reperfundida em até 120 minutos, a fibrinólise torna-se uma alternativa indicada. Lembrando também para os senhores que mesmo naqueles pacientes com mais de 12 horas de dor, mas que persistem com sintomas, com sinais de instabilidade hemodinâmica, arritmias complexas, esses pacientes devem ser encaminhados para o laboratório de hemodinâmica para o tratamento da lesão ocupada de forma precoce. E qual esquema de dupla antiagregação plaquetária deve ser utilizada para esses pacientes?
Ao fazer o diagnóstico de infarto supra de ST, acionada hemodinâmica, a dupla antiagregação deve ser instituída. Inicialmente, fazer um potente inibidor do P2Y2, de preferência prasugrel ou ticagrelor, em situações que não tenhamos disponível essas duas drogas. O clopidogrel também é uma opção muito interessante. Dose de ataque de aspirina também deve ser realizada de forma concomitante. Em que doses serão realizadas? Aspirina de 150 a 300 miligramas, mantendo uma dose de manutenção de 75 a 100 miligramas por dia. Prasugrel, dose de ataque 60 miligramas, 6 comprimidos de 10 miligramas, dose de manutenção 10 miligramas por dia. Naqueles pacientes com menos de 60 quilos, a dose de manutenção se torna 5 miligramas. E lembro aos senhores que o prasugrel é contraindicado nos pacientes com antecedente de AVC e não é recomendado naqueles acima de 75 anos. Ticagrelor, dose de ataque 180 miligramas, 2 comprimidos de 90 miligramas, dose de manutenção 90 miligramas 2 vezes ao dia. E o clopidogrel, na ausência desses dois, 600 miligramas. São 8 comprimidos, com a dose de manutenção de 75 miligramas ao dia. Algumas considerações importantes no laboratório de hemodinâmica, nos pacientes com infarto com supra de ST, via de acesso preferencial arterial, uso de stent, preferência de última geração, catéter de aspiração de trombo em casos selecionados. Isso é o que as diretrizes mais recentes têm recomendado. Trago aqui o exame do nosso paciente, injeção na coronária direita, onde se observa uma oclusão da coronária direita proximal. Aqui a coronária direita após recanalização, stents muito bem implantados, com ótimo resultado geográfico. Coronária esquerda também sem evidências de lesões coronarianas significativas. Contudo, se o nosso paciente evoluir com choque cardiogênico na vigência do EAM, qual é a nossa conduta? Inicialmente, nesses pacientes, a intervenção coronária percutânea deve ser indicada de imediato, com revascularização da lesão culpada. Se não houver possibilidade de revascularizar esse paciente do ponto de vista percutâneo, a cirurgia cardíaca deve ser chamada de emergência. Monitorização invasiva da pressão, um ecocardiograma deve ser realizado de imediato, principalmente para avaliar a função das válvulas, disfunção ventricular e complicações mecânicas. Caso se encontre alguma complicação mecânica, o tratamento deve ser instituído de imediato após a discussão do heart team e o suporte com oxigênio, o suporte ventilatório se necessário. Lembro aos senhores que a revascularização completa pode ser instituída nos pacientes com choque cardiogênico e o uso de dispositivos de assistência ventricular como balão intra-aórtico também se torna muito interessante nesse cenário. Apenas aqui um resumo dos principais tempos. Paciente, dor torácica, chega na emergência elétrica em até 10 minutos. Supra de ST, chama hemodinâmica, a artéria tem que ser recanalizada em até 60 minutos. Aqueles pacientes transferidos, o ideal é que se recanalize essa artéria em até 90 minutos. O tratamento da artéria não ocupada deve ser realizado nas situações em que, no procedimento index, naqueles pacientes com choque cardiogênico, o ideal é que se revascularize as artérias não ocupadas antes da alta hospitalar. Cirurgia pode ser considerada naqueles pacientes com grande área de isquemia, que tenham manutenção dos sintomas e a intervenção coronária percutânea não possa ser realizada. Trago também para os senhores algumas recomendações de exame de imagem, do infarto, cardiograma. Paciente precisa ser solicitado de imediato naqueles pacientes com estabilidade hemodinâmica, para justamente descartar complicações mecânicas. E o ideal é que você faça um ecocardiograma mais alto naqueles pacientes com infarto agudo do miocárdio que evolui de forma mais satisfatória. Um cenário também muito importante que devemos lembrar, todos devem ficar atentos, é naqueles pacientes que dão entrada com morte súbita abortada no hospital. Ou seja, paciente morte súbita abortada, sugestivo de infarto agudo do miocárdio, ele deve ser encaminhado ao laboratório de cateterismo de imediato. Mesmo naqueles que têm uma morte súbita abortada e que o eletro é não diagnóstico, mas a suspeição que seja secundária a uma doença isquêmica do coração, esses pacientes também devem ser encaminhados ao laboratório de hemodinâmica brevemente. Aqui é a evolução do caso clínico do nosso paciente, ele evoluiu bem, função ventricular ficou preservada, com alteração segmentar na parede inferobasal,
Laboratório sem alterações significativas, a função renal, que é sempre uma preocupação, se manteve preservada, preocupação por causa do contraste, ele recebe alta com AS, virilinta, a dupla antiagregação, idealmente sendo mantida por um ano, atenolol, simvastatina e losartano. Quais as recomendações após a alta? Importantíssimo, cessação do tabagismo. O paciente tabagista tem que ser orientado e muitas vezes utilizado medicação para cessação do tabagismo, ele precisa ser encaminhado a um programa de reabilitação cardíaca. Os pacientes precisam manter o uso da dupla antiagregação naqueles pacientes com alto risco de sangramento gastrointestinal, a associação do inibidor de bomba de prótese é importante, e naqueles que usam anticoagulação oral, este deve ser associado com a antiagregação plaquetária conforme os protocolos vigentes. Também não podemos esquecer do beta-bloqueador, principalmente naqueles pacientes com disfunção ventricular, controle da dislipidemia é fundamental, e os inibidores de ECA, BRA, principalmente naqueles pacientes com disfunção ventricular, diabetes ou infarto anteriores mais extensos. Gostaria de agradecer à Unimed pelo convite e fazer um convite a todos para participarem do nosso congresso, o Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia, que ocorrerá do dia 11 a 13 de agosto, aqui em Fortaleza, em conjunto com o 20º Congresso Cearense de Cardiologia, e as informações estarão disponíveis no nosso site. Muito obrigado, um abraço a todos.